Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as top 20 ações mais investidas na plataforma do GF+. Nessa primeira parte falarei sobre as top 11 até top 20 ações aí mais investidas, então fique comigo no vídeo, pessoal. Estou aqui na plataforma do GF+, onde temos essa ferramenta aqui, ó, mais investidas. E é por aqui que eu estou migrando para mostrar aí as top 20 empresas aí mais investidas pelo GF+. E começando pela primeira empresa aqui, pessoal, a Copasa, uma empresa aí bem interessante de saneamento. Vemos aqui que a empresa é a 23ª empresa mais investida no GF+. Porém, temos duas ações aí do Banco Santander e duas ações da Sanepar, né? No caso aí a Sambi 11 e Sambi 4. E a Sapri 11 e Sapri 4, no qual aí eu tirei uma de cada, né? Para não ter que repetir as empresas, tá? E também eu tirei a Energias do Brasil das empresas mais investidas aí, já que é uma empresa que vai sair da bolsa, então por isso eu estou trazendo aqui a 23ª, que no caso seria a 20ª, tá? Desconsiderando aí essas informações que eu passei. E aí a Copasa, que deu um bom aqui na cotação, né? Empresa que valia aí até o ano passado na faixa de 12, 13 reais, né? E aí tá na faixa de 20 agora. Uma empresa que pagou 6,5% de dividendos nos últimos 12 meses, ela faz aqui normalmente 4 anúncios de dividendos anuais aqui, mais ou menos em março, maio, setembro, novembro. Seu PVP aqui mostra que a empresa aí está valendo de fato o que o mercado paga por ela, né? O seu PVP aqui está exatamente igual a 1, tá? Então, ela está interessante aí na empresa, porém ela subiu demais aí nos últimos trimestres aí. Então, é uma empresa que de acordo com o seu PVP ainda está ok aí, o seu preço, porém a cotação da empresa subiu bastante nos últimos meses, né? E também vemos aqui que no último ano a empresa reteve aqui, ó, 82% dos seus lucros e distribuiu somente 17%, tá? Então, ela distribuiu pouco aí, muito por conta de 2022 não ter sido um ano tão bom para a empresa. Porém, em 2023 a empresa já está melhorando bastante aí seus lucros, né? E muito por conta disso a cotação aumentou também. Podemos ver aqui que a margem bruta, a margem líquida, a margem líquida da empresa aqui é bem interessante. A margem líquida da empresa aqui 16, né? Ou seja, de cada 100 reais que a empresa vende aí, ela coloca 16 reais aí no bolso, tá? Então um valor bem interessante aqui, ó, a margem líquida. Podemos olhar esse gráfico aqui também, que é onde mostra a cotação, proventos e lucro líquido, né? A gente pode ver aqui que a cotação está caminhando bem aqui junto com o lucro, tá? E seus proventos aqui, onde ela teve um boom aqui em 2020, né? A gente pode ver aqui, ó, em 2020 a empresa teve aqui 17% de dividendo, né? E aí desde então deu uma caída boa, né? Seus lucros diminuíram bastante. E aí desde então a empresa deu uma caída boa, né? De 2020 para cá de proventos aqui, a empresa teve que fazer investimentos aí pesados, né? E continuou fazendo investimentos pesados, então os proventos da empresa aí provavelmente não vão ser tão bons. E essa informação aqui também é bem interessante, a valorização reinvestindo os dividendos. A gente vê que nos últimos 5 anos você teria aqui 100% de valorização, tá, pessoal? Então é bastante coisa aí. A gente pode comparar aí com a Selic, por exemplo, que nos últimos 5 anos aí teve uma variação aí de entre 2 a 14% de agora, né? Ou seja, a gente pode colocar aí mais ou menos uns 7% que a Selic rendeu aí em média nos últimos 5 anos. Enquanto isso, nos últimos 5 anos a Semig aqui, apesar de estar aí bem fraca, né? Ela teve aí lucros ruins, né, nos últimos anos aí e vem melhorando agora. A gente pode ver que teve 100% de valorização, tá? Ou seja, 20% aí de valorização por ano, tá? Então é muita coisa isso aqui. Se comparar aí com a Selic, por exemplo, de 7% a média, você faria aí 3 vezes mais, tá? Então é muito melhor a ação de fato, né? A gente pode ver nessas comparações aqui que as ações aí batem feio a renda fixa, né, no longo prazo aí. E aí 2023, onde a empresa tem um DPA positivo aqui, um preço por ação projetivo de quase R$1 aqui, ó, 97 centavos. E ela já pagou aqui 34 centavos, então ainda tem aí 64 centavos provisionado, né? Isso de acordo com o GF+, tá, pessoal? E aí para ter uma noção de quanto que a empresa pagaria em dividendos, a gente pode pegar esse DPA projetivo aqui, ó, de 97 centavos e dividir pelo valor da cotação. E aí multiplicar por 100, a gente teria aqui, ó, na faixa de quase 5% de dividendo que a empresa pagaria nesse ano, tá? Não é muita coisa aí. Porém, a empresa vem melhorando, tá? E aí falando da 19ª empresa mais investida no GF+, a Vibra, outra empresa aí que paga bons dividendos, porém é uma empresa aí que vem sofrendo bastante nos últimos anos aí. Pagou aqui na faixa de 4,3% de dividendos nos últimos 12 meses. Anuncia aqui normalmente 2 vezes por ano. Empresa que distribuiu aqui, ó, na faixa de 62% de payout e reteve aqui 38%, ou seja, é uma empresa que também paga bons dividendos, né? Tem um payout interessante. Porém, que torna difícil para mim investir na Vibra aí é a margem líquida da empresa, 0,7% somente, pessoal, é muito pouco, tá? Ou seja, cada 100 reais aí ela coloca 70 centavos no bolso de lucro, tá? É muito pouco isso aqui de fato. Porém, é do segmento dela, né? Segmento aí de combustível, né? Ou seja, ela disputa diretamente com os postos de gasolina, tá? E aí, muito por conta disso aí, por questão de centavos, né? Normalmente as pessoas vão colocar gasolina no posto mais barato, né? Normalmente, tá? Então, muito por conta disso, a margem líquida da empresa aí é bem baixa, né? É do setor mesmo. E muito por conta disso, eu não gosto muito, né? Já que qualquer besteirinha aí que a gestão da empresa aí fizer, a empresa pode ser que esteja aí lucros negativos, tá? Prejuízos aí. E aí vemos aqui o seu lucro aqui, em 2020 tinha aqui a sua máxima histórica de 4 bilhões, e desde então aqui caiu para
1,5 bilhões, tá? Ou seja, caiu de 1,5 bilhões, né? E a cotação foi junto, né? Então, de fato, é uma empresa aí, na minha opinião, eu não gosto muito, tá? Uma empresa aí bem difícil de se investir, que tem margens aí muito pequenas. E aí, olhando a valorização aqui, ó, reinvestir em dividendos, a gente pode ver que os últimos 5 meses a empresa teria de valorização aqui somente 17%, bem pouco aqui. E os proventos da empresa, são proventos até interessantes, a gente pode ver aqui, ó, 2019, 10%, 2021, 8%, os outros meses aqui na faixa de 4, 5%, ou seja, paga entre 5 a 10% de dividendo, né? É um dividendo interessante aí para a empresa. Falando da próxima empresa aí, a 18ª empresa mais investida, né? Que seria aqui da carteira de oportunidades, é uma empresa de crescimento, né? De fato, não paga dividendos aí. Empresa que vem sofrendo demais, né? Saiu aí de 25, 30, 2, 3 anos atrás aí para R$3 agora, né? Margem líquida da empresa que a gente pode ver é muito, muito ruim, né? Negativa aqui, né? Ou seja, cada R$100 de receita que a empresa vende, ela tem um prejuízo aí de R$2,40, tá? Então é muito ruim isso aqui. A gente pode ver aqui, ó, o lucro da empresa aqui, ó, em 2019 para hoje aí, que caiu demais, né? Saiu de 900 milhões aí para 500 milhões negativo, tá, de lucro, então muito, muito baixo. E essa queda toda de lucro, pessoal, é muito por conta dos juros muito altos aí, né? Empresas de varejo aí normalmente sofrem demais com juros altos, né? E também por conta das competições que a empresa vem tendo, né? Com a Amazon, com a Mercado Livre, com a AliExpress, né? Então vem de um tempo para cá aparecendo novos competidores aí para a empresa, né? Isso para a empresa é bem ruim, né? Já que o varejo em si não tem nenhuma barreira de entrada, né, pessoal? Normalmente você vai comprar lá uma blusa, você vai comprar a blusa mais barata, no caso, né? Porém, mesmo assim, ainda você, de valorização, reinvestindo em dividendos aqui, você teria na faixa de 10% de valorização aqui nessa empresa. Agora falando da 17ª empresa mais investida, já mais a Engie, né, outra empresa já absurda, né, gosto demais dessa empresa aqui, uma das melhores de energia, já é da carteira previdenciária, né, tá na faixa aqui de R$42 de cotação, anuncia aqui na faixa de 5 anúncios anuais aqui por mês, tá, pagou na faixa de 8% de dividendo aqui nos últimos 12 meses, empresa que paga bastante dividendo, seu PVP aqui 3,75, ou seja, o mercado está pagando bem mais aí do que a empresa vale de fato, né, porém uma empresa é absurda, né, ela é um pouquinho mais cara mesmo, né, muito por conta da sua qualidade aí, é uma empresa absurda, né, de boa aí. E aqui é uma característica que mostra que a empresa aí é uma empresa previdenciária de fato, né? Ela tem um payout aqui de 92%, ou seja, distribui quase todos os seus lucros aí, né, para o seu investidor. Porém, mesmo assim, a empresa vem crescendo bastante, vem fazendo bastante investimento, então espere aí que a empresa vai melhorar bastante ainda nos próximos anos aí. Aqui diz que a margem líquida da empresa está em 62%, porque isso aqui está errado, tá, pessoal? A gente pode ver mais a fundo aqui a margem líquida da Engie. É na faixa aqui de 25%, apesar de tudo é uma margem líquida muito, muito boa, tá? Normalmente a empresa de energia tem na faixa de 10, 15%, né? Tirando empresas de transmissão que tem margem líquida aí de 50, 60%, né? Que é o caso da Taesa, por exemplo. O ROI da empresa aí é monstruoso, tá? Um ROI aí dos melhores da empresa de energia, né? E muito por conta disso, os investidores aí pagam um pouco mais caro pela empresa mesmo, né? A empresa tem muita qualidade aí. Podemos ver o lucro da empresa aqui, ó, desde 2002, pessoal, só lucros crescentes, né? 2021 aqui teve essa queda aqui no lucro, muito por conta da crise hídrica, né? Que afetou demais a empresa aí, por conta dela ter muita energia hídrica, né? Que depende de água aí para ter lucro, né? E aí muito por conta disso teve decadência aqui no lucro, né? Porém já vem recuperando novamente, a cotação vem seguindo junto, tá? E proventos aqui, essa linha aqui a gente pode ver que há alguns anos ela paga muitos proventos, alguns anos menos, né? Anos aqui paga bastante. Então a empresa aí que não tem uma recorrência muito grande com dividendos, né? Ela paga aqui na faixa de 11, 10, 5, 7, né? Então depende do ano, ela paga na faixa de 7, 10, 5, né? Então tem uma média de 5, 6% de dividendo, né? Então é um valor interessante também. Outra empresa que, de acordo com a valorização, que reinvestir em dividendos, pessoal, seria uma empresa aqui, ó, que você teria 92% de rentabilidade aí, de valorização, ou seja, 18% aqui de valorização por ano, tá? É muita coisa aqui, se comparado com o Selic também, da mesma forma que eu fiz a comparação aí com a Copasa, a Engie também é a mesma coisa, tá? E, de acordo aqui com as projeções de dividendos aqui em 2023 para a Engie, o DPA projetivo aqui da Engie é de R$ 3,36. Se compararmos aqui esse valor contra a cotação, teríamos dividendos aí na faixa de 8%, tá, pessoal? Então, é um dividendo bem interessante, já que a empresa também vem valorizando bastante aí nos últimos anos. E também podemos olhar esse gráfico aqui mais a fundo, que a depender do lucro, pessoal, da empresa, ela deveria valer aqui na faixa de R$ 53. E hoje está valendo somente 42, tá? Então, se esse lucro aqui continuar crescendo, né, a cotação aí no longo prazo vai crescer também, tá? Vai acompanhar o lucro aí em algum momento. Aí falando da 16ª empresa mais investida no GF+, a Vale, outra empresa muito interessante, porém de commodity, né? Já uma empresa aí um pouco mais arriscada, né? Que depende muito do minério de ferro, né? Lá fora, né? Porém, uma empresa aí que pagou na faixa de 8% de dividendos nos últimos 12 meses. Anuncia aqui normalmente 3 vezes por ano dividendos. Distribuiu aqui um payout de 35% de todo o seu lucro e reteve aqui 65%.
Empresa que está ok aqui no seu preço, 1,59 de PVP. Margem líquida da empresa aqui é absurdo, está 59%, uma margem bem interessante aí para a empresa. É outra empresa também que, de acordo com a valorização, reinvestir em dividendos aqui, você teria 90% de valorização aí. Valores bem interessantes, né? Porém, como eu disse, né, ela vai depender muito do minério de ferro, né? Se o minério de ferro estiver em alta, ela vai ter mais lucro. Se o minério de ferro estiver em baixa, ela vai ter menos lucro e, consequentemente, menos dividendos, né? Falando da próxima empresa, Bradesco, que é a 15ª empresa mais investida no GF+. É um banco aí que, na minha opinião, está aí entre as maiores oportunidades de investimento nesse momento, tá? Já que é um banco que vem sofrendo bastante, aí, muito por conta de inadimplência alta, né? Americanas também, que dão um prejuízo grande, né, para o Bradesco, na faixa de quase 5 bilhões aí, de empréstimo que o Bradesco tinha com a Americanas e que muito provavelmente não vai ser pago, né? Então, por esse conjunto de coisas, né, a empresa emprestou dinheiro errado, na verdade, né? E também por conta dos juros altos, né? Quando tem juros mais altos, normalmente aí é mais difícil mesmo para a pessoa física pagar. Então, a empresa aí que vem sofrendo um pouco, porém, eu já fiz um vídeo sobre a empresa mostrando que a empresa deve se recuperar aí nos próximos trimestres. Pagou na faixa de 6,5% de dividendos em 2022. Anuncia que normalmente 3 dividendos aqui um pouco mais altos, né? Já que eles anunciam aqueles pingados, né, de 1, 2 centavos aqui por todos os meses, né? Porém, eles têm normalmente aquele dividendo um pouquinho maior nesses 3 períodos aqui. A gente pode ver que a empresa reteve aqui 78% do seu lucro e teve um payout aqui de somente 22%, que ela distribuiu de lucro de fato aí para o seu acionista. A margem líquida da empresa aí está na faixa de 9,10, né? Ou seja, bem distante aí do Banco Itaú e do Banco do Brasil, que tem aí margem líquida praticamente o dobro, né? São 2 bancos aí que não estão sofrendo, né? Como o Bradesco está sofrendo aí nesse período aqui, nesse momento agora. Porém, é um banco, se a gente comparar aqui, pessoal, lucro versus cotação, a depender do lucro, que é baixo, né? O lucro aí da empresa deu uma caída boa aí nos últimos trimestres. Ela deveria ainda valer, de fato, aqui, ó, R$25, pessoal, sua cotação, porém está valendo na faixa de 15, 16 aí. Ou seja, pessoal, a empresa deve acompanhar esse lucro aqui em algum momento no longo prazo, né? Se a empresa aí melhorar de fato esse lucro aí, né, nos próximos trimestres aí. Aí falando da 14ª empresa, mais investida no GF+, Klabin, outra empresa aí que eu gosto demais, tá? É uma empresa aí um pouco mais de commodity, né? Então tem que ficar mais de olho aí na empresa. Ela depende muito da celulose ainda, tá? Porém, a gente pode ver aqui na apresentação do último trimestre da empresa, onde ela menciona aqui que o seu projeto Puma 2 vai trazer para a empresa um crescimento de volume de vendas até 2027 e uma maior participação de produtos que não são commodity, né? No caso aqui a celulose, né? A gente pode ver aqui a participação dos segmentos aqui de papel, embalagem e celulose, que representa aqui na faixa de meio a meio, tá, pessoal, em 2022 aqui. Ou seja, a celulose representa muito da receita da empresa, né? Porém, com o projeto Puma 2 aí em andamento, até 2027, eles projetam aqui que a celulose vai ser uma receita muito menor para a empresa, né? Na faixa de 27%. Ou seja, a empresa vai ser menos dependente de commodity, né? E mais dependente aí de papel e embalagem. Então, com o Puma 2, ela vai ter uma menor dependência aí de commodity e, consequentemente, um maior lucro, um maior EBITDA, né? Então, é para ficar de olho aí na empresa, uma empresa aí que eu gosto bastante, né? Que deve, de fato, aí melhorar ainda mais nos próximos anos. Empresa que pagou 7% de dividendos aqui nos últimos 12 meses, anuncia aqui 4 vezes de dividendos aqui por ano. Empresa que normalmente distribui aí na faixa de 35% de payout, tá? E retém aí 60%, 65%, tá? Então, é o normal da empresa distribuir aí na faixa de 30%, 40% de payout. Margem líquida da empresa aqui é bem interessante, né? 23% aqui, a margem bem bacana aí. A gente pode ver aqui que a empresa tem muitos altos e baixos, né? Como ela é muito dependente de celulose ainda, pessoal, ela vai ter aí lucros mais altos, lucros mais baixos, né? Então, em 2020 aqui, por exemplo, a gente vê que a empresa teve lucros ruins aqui. Porém, desde então, já recuperando bastante aqui, ó, seu lucro, né? E a tendência aí, no longo prazo aí, nos próximos 5, 10 anos, é esse lucro aumentar, tá? Já que a empresa vai ser menos dependente de commodity, né? De celulose. É uma empresa que, de acordo com a valorização aqui, reinvestindo em dividendos, ela teria aqui nos últimos 5 anos 53% de valorização, ainda uma valorização aqui, ó, na faixa de uns 11% aqui ao ano, tá, pessoal? Então, bem interessante ainda. E DPA projetivo aqui da GF+, eles indicam que a empresa deve pagar na faixa de 26 centavos e atualmente já pagou aí na faixa de 13 centavos, tá? Ou seja, deve aí ter um dividendo na faixa de 6, 7%, né? Igualmente teve aqui em 2022, tá? E também, de acordo com essa métrica aqui, lucro líquido versus cotação, a gente pode ver que, de acordo com o seu lucro, a empresa deveria valer na faixa de 5,50 e hoje vale na faixa aqui de 4,50, pessoal. Então, ainda tem aí uma valorizaçãozinha boa aí para a frente, tá? De acordo com essa métrica aqui. Falando da 13ª empresa mais investida no GF+, a IRB, tá? Uma empresa horrível aí, não gosto muito, não vou nem comentar muito. Empresa bem fraca, na minha opinião, né? Que teve aí esquemas de fraude e tudo mais, né? Então o Barsi gosta bastante dessa empresa aqui, então ele está fazendo uma aposta nela, né? E muito por conta disso os investidores vão junto, né? Porém, tem que entender mais do negócio, né? Uma empresa aí bem difícil de se recuperar, tá? Na minha opinião aí, empresa que vai sofrer bastante ainda por muito tempo.
A gente pode ver que a empresa teve margem líquida aqui negativa, tá? Ou seja, cada R$100 aí de receita, a empresa teve prejuízo aí de R$10, né? Então, bem ruim aqui esses valores. A gente pode ver a cotação aqui que desde 2020 ela atingiu sua máxima aí. E aí, desde então, com fraude e tudo mais, a empresa só foi caindo, tá? Então, a empresa aí... A gente pode ver a valorização aqui reinvestindo em dividendos. Ela teve aqui 92% negativo, tá? Então, muito ruim aí a empresa, não gosto muito dessa empresa aqui. A Petrobras, que é a 12ª empresa mais investida no GF+, aí é uma empresa que cresceu bastante, né? Bastante investidor aí tá investindo na empresa, muito por conta aí do dividendo dos últimos 12 meses, né? Que foi aqui, ó, na faixa de 65%, né? Porém, uma empresa aí de muitos altos e baixos, né? Vai depender muito do governo, né? Que controla a empresa, né? No caso aí, no governo de esquerda aí atualmente... Normalmente a empresa vai sofrer mais, tá? Nesse governo aí. Muito por conta de que o governo normalmente prioriza as pessoas, né? A população. É um governo aí que vai fazer de tudo para a gasolina aí não aumentar, tá? Então é de ficar de olho, tá? Eles também mudaram aí na semana passada a política de preços, né, da empresa. Então, antigamente aí com o Bolsonaro e o Temer, a empresa subiu demais, né? Cresceu demais aí. A gente pode ver os lucros da empresa aqui, ó. Desde 2015, mais ou menos, que foi quando o Temer assumiu a empresa aí, ó. Lucros aqui crescentes, a empresa saiu aqui, ó, de um prejuízo aqui de 35 bilhões para um lucro aqui de 200 bilhões, tá? Então, ou seja, governos aí de direita, normalmente a Petrobras vai bem, e governos de esquerda aí para ficar bem de olho, tá? Eu não gosto muito de investir assim, tá? Já que dependendo do governo aí a empresa sofre demais ou melhora bastante, tá? Então, não gosto muito disso aqui, porém, o preço da empresa aqui, ó, na faixa de 115%, ou seja, distribuiu até mais do que o seu lucro todo aí pro acionista. A gente pode ver a valorização da empresa reinvestindo em dividendos, tá? Ela teve aqui nos últimos 60 meses, 5 anos aí, quase 180%. E nos últimos 3 anos aí, ó, 210%, pessoal. Muito por conta desses dividendos aqui de 65%, né, reinvestido, né, fez com que a valorização da empresa aí subisse bastante. E também a cotação de fato, né, a cotação da empresa valia aqui a R$4 em 2015. E hoje vale na faixa de 25, mais ou menos, né, 26 aqui. Então é uma empresa aí para ficar de olho, tá, pode ser interessante, porém é uma aposta, tá. E a 11ª empresa aí mais investida no GF+, o Banco Banrisul, outro banco aí que paga bons dividendos, né? Porém, um banco aí que está bem ultrapassado, né? Um banco aí que não cresce seus lucros aí há mais de 10 anos, tá? A gente pode ver aqui os dividendos da empresa, 8% de dividendo nos últimos 12 meses. Anuncia aqui 5 vezes por ano, tem um PVP aqui na faixa de 0,5, ou seja, estão pagando aí metade do que ela vale de mercado, tá? Então é uma empresa aí que está bem barata de fato, né? Pagou aqui 43% de payout nos últimos 12 meses aí. Porém aqui a gente já pode ver, pessoal, a margem líquida da empresa aqui é horrível, tá 5%. Os grandes bancos têm na faixa de 15, 20% de margem líquida, né? Então o Banco Banrisul está bem atrás. Pode ver mais a fundo aqui, pessoal, o lucro da empresa em 2007 aqui, ó, que era de 900 e poucos milhões. E hoje, 2022, é menor que 900 e poucos milhões, tá, pessoal? Ou seja, de 15 anos para cá, o lucro da empresa não cresce, tá? Então, uma empresa bem parada aí no tempo, né? Porém, nos últimos trimestres aí, tá mostrando que a empresa pode melhorar, tá? Então, é para ficar de olho aí, a empresa que paga bastante dividendo e tá barata, tá? Então, se você acredita na empresa aí, é uma empresa interessante para se investir aí. E foi isso, pessoal, as top 11, a top 20 aí, empresas mais investidas na plataforma da GF+. Empresas aí bem interessantes, né, a maioria aí empresas perenes, né, que tem seus lucros aí crescentes ano a ano, né, que não sofrem com crise, né, com o presidente, né, nada disso, né. Também algumas empresas aí de commodities, né, como a Vale, a Petrobras, né, que são empresas aí que vai depender muito da commodity, né, lá fora, no exterior. Então, empresas aí bem interessantes para se investir, né? Para se estudar, tá, pessoal? Então, é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, deixe sua inscrição no canal. E fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.